Boa noite a todos. Senhoras, senhores, autoridades, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Nesse instante, daremos início ao evento Mulheres em Tempos Atuais. Por iniciativa do vereador André Santos, agradecemos a presença de todos. Para iniciar o nosso evento, eu convido para a formação da mesa a Jane Esteves, que é embaixadora do movimento VAS. Agora eu convido a jornalista Patrícia Lages. Convido agora a consultora técnica em habitação de interesse social, Kátia Batista. Convido também a doutora Cristina Calvi, psicanalista. E agora eu convido para fazer a abertura oficial do evento o vereador André Santos. Antes de fazermos a abertura oficial dessa sessão, eu convido para vir a abertura aqui, vereador. Por favor. Boa noite a todas as mulheres. Claro, também a todos os homens que estão vindo aqui, como eu, para apoiar as mulheres. E declaro, então, aberto o evento Mulheres em Tempos Atuais. Um evento para todos, ou seja, para que as mulheres continuem sendo valorizadas e para que os homens aprendam cada vez mais a valorizar as mulheres. O vereador vai prestigiar aqui da primeira fila hoje o evento. Hoje é com elas. Vamos lá. Convido a todos agora para ficar de pé, em sinal de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Convido a todos agora para acompanharem um vídeo que faz a abertura sobre o tema deste evento desta noite. Aproveito para agradecer a presença da dona Jolita Etelvino, diretora da Escola Francisco Pereira, de São Miguel. Neste mundo em constante movimento, as mulheres são verdadeiras protagonistas, trazendo beleza, força e inspiração a cada passo do caminho. Elas são líderes em seus campos, impulsionando a inovação, a criatividade e a excelência. Seu trabalho árduo e dedicação pavimentam o caminho para um futuro mais brilhante. Nas ruas, nos lares e nos corações de todos, as mulheres irradiam compaixão e solidariedade. Seu amor e sua empatia tornam o mundo um lugar mais acolhedor e humano. Hoje celebramos essas mulheres extraordinárias que trazem luz e vitalidade à nossa jornada. Suas virtudes e coragem são fontes de inspiração para todos nós. As mulheres do mundo inteiro agradecemos por sua força, sua essência e sua valorosa presença. Bom, depois deste lindo vídeo, eu convido agora para falar sobre um assunto tão importante que é a saúde das mulheres em tempos atuais, a psicanalista, especialista em saúde mental e emocional, a doutora Cristina Calvi. Muito boa noite a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, o vereador André, pela oportunidade de estar aqui levando, a informação para vocês, mulheres, sobre a saúde mental e emocional, que hoje é o mal do século. Já saiu os dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que 80% da população mundial está doente. Está doente emocionalmente, mentalmente. E o que é que está gerando todo esse diagnóstico? É a ansiedade, é aquele nome chamado ansiedade. Quem que é ansioso aqui? Acho que todos nós somos ansiosos, todos nós temos ansiedade. Mas a gente tem que se preocupar qual é o tipo de ansiedade. Se essa ansiedade já está gerando algum sintoma físico em você. Será que essa ansiedade já está tomando conta e atrapalhando o seu dia a dia, no seu trabalho, ou na sua casa, nos seus relacionamentos? Será que ela está? Será que ela é uma ansiedade positiva? Ela é uma ansiedade negativa? O que gera todas essas emoções, esses sentimentos, que muita gente a gente confunde o que é sentimento e o que é emoção. Vocês sabiam que são coisas diferentes? Sentimentos é uma coisa, emoções são outra coisa. E às vezes a gente tem que entender um pouco isso para poder entender o que é que está gerando toda essa ansiedade em nós. Porque isso atrapalha a nossa vida. E através da ansiedade vai gerando outros tipos de doenças, como a depressão, como a síndrome do pânico, como fobias e outras doenças a mais. Então, vamos tentar hoje, em poucos minutos, eu quero ensinar vocês
a entenderem como gerenciar todas essas emoções e toda essa ansiedade. É muito difícil, porque quando acontece uma crise de ansiedade, não porque você passou por algum episódio ou você teve um gatilho e aí você já tem a crise de ansiedade. Não, não é assim. Ela vem quando a gente menos espera. E os sintomas acabam tomando conta, né, do nosso corpo físico. E a gente, muitas vezes, não consegue controlar isso. E o que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo essas crises? Então, vamos entender um pouquinho esse processo, porque a gente recebe muito na clínica, né? Hoje, infelizmente, a gente chama de doenças populares. Vocês sabiam disso? Depressão, ansiedade, hoje virou uma doença popular, que você se sentiu mal, vai para o pronto-socorro e os hospitais hoje já estão preparados para receber, né? Até UTI separada, hoje nós já temos UTIs para doença mental. Então, e aí? O que eu tenho que fazer? Vamos entender. Muitas vezes, a gente guarda alguns sentimentos dentro de nós que muitas vezes a gente não consegue falar sobre o que está acontecendo. Então, nós passamos o dia a dia com problemas, adversidades, porque todos nós temos problemas. Quem não tem problema hoje, gente? Quem disser para mim aqui agora que não tem problema, eu vou falar que você está mentindo, porque todos nós temos. O que nós temos que fazer é o quê? Aprender a lidar com essas adversidades que chegam até nós. Como eu vou lidar? Identificando essas minhas emoções. Se essas emoções, eu tenho como digerir e fazer algo para resolver essa situação. Porque muitas vezes a gente não tem o que fazer. Ou se a gente consegue, vamos enfrentar essa adversidade de frente e vamos tentar fazer o melhor para nos sentirmos melhor e o outro também. Então, nós temos, sim, que tomar cuidado com esses sentimentos. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença de sentimento e de emoção? Gostaria que vocês participassem, falassem comigo. O que é um sentimento? O que é uma emoção? Vocês sabem me dizer? Não, emoção é o que a gente é, uma alegria, uma tristeza, né? Um medo. Então, são emoções rápidas, que a gente sente e que a gente transparece, a gente passa, a gente consegue que o outro identifique em nós o que nós estamos sentindo naquele momento. Então, hoje, eu estou super ansiosa por eu estar aqui. Meu Deus, um monte de gente aqui. Mesmo já tendo falado tantas vezes, né, a gente sempre dá um friozinho na barriga e dá aquela ansiedade na gente, né? Até pegar no tranco, aí o negócio vai. Então, isso é uma emoção. Aquilo que você expressa e a pessoa consegue identificar. Poxa, você está feliz hoje. Nossa, que bacana. Né? O que aconteceu de bom? O sentimento é diferente, gente. O sentimento é algo que você guarda aqui dentro de você. E ninguém sabe o que você está passando. E aí, está tudo bem? Vereador, tudo jóia? Beleza? Ele está passando com um problemão, mas ele está lá com um sorriso. Está tudo bem, gente, mas está lá dentro dele algo, né, que ele está sofrendo ali dentro. É só um exemplo, tá? E esse sentimento aqui, que está aqui dentro de nós, ele vai somatizando. Eu gosto sempre, né, de fazer essa demonstração para os meus alunos, que quando o nosso coração, né, é razão e emoção, cérebro e coração, né? Quem manda, gente? É o cérebro ou é o coração? Quem que manda? Quem acha que é o coração que manda? Levanta a mão. Tem gente que acha que é o coração que manda? Ou é o cérebro que manda? Quem acha que é o cérebro?
Ah, o cérebro, né? Aqui, ó, nós comandamos tudo aqui. Então, uma briga, gente, vocês não têm noção a briga que é entre a razão e a emoção. Nosso coração e o nosso cérebro. Tem até aquele desenhinho, vocês já viram? O cérebro dando bronca, dura no coração. Pô, de novo, você de novo, chorando de novo. Gente, é isso que acontece com a gente. Então, quando esse coração ele vai enchendo, o que acontece? O nosso cérebro, o nosso psique, que fica aqui nessa parte aqui da frontal, do lobo frontal. Aí, aqui, o que acontece? Ele transborda. E se ele transborda, o que acontece? Ele somatiza no nosso corpo. E aí a gente fica doente. Então, já foi comprovado, gente, cientificamente, que as doenças emocionais, elas são responsáveis pelas doenças físicas. A raiz das doenças físicas estão nas emoções. E quem é responsável por essas emoções? A ansiedade. É ela que gera tudo isso. É aquela ansiedade mal digerida, aquela ansiedade que você não sabe lidar com ela. Poxa, doutora, é tão fácil a gente falar, né? Você está falando aí, porque isso, porque aquilo. Mas é difícil. Não é fácil a gente ressignificar e tentar entender realmente e destrinchar todos esses sentimentos e essas emoções. Mas a gente tem que se esforçar para isso. E muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa falar, a gente tem que colocar para fora, porque também a gente não pode segurar essas emoções aqui, porque se você vai adoecer. E se você adoecer, mulher, como é que você vai fazer? Para cuidar da sua casa, para você trabalhar, para você cuidar dos seus filhos. Como que você vai fazer? Tem como? Eu estava falando com a Jane, a gente estava conversando, né, Jane, a respeito dessa questão da supermulher. Porque hoje as Mulheres Maravilhas estão por aí, né? As supermulheres estão aí. E o que acontece com essas supermulheres? Nós temos o poder, sim. Desculpa aí os homens, mas nós somos mais inteligentes, não tem como. E nós temos a capacidade, sim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, você está aqui cozinhando, está aqui com o carrinho do nenê, está balançando o carrinho do nenê, e você está falando no telefone, e você está ouvindo a conversa do marido, está lá no outra sala, já está ouvindo o que ele está falando. É ou não é, gente? Não é, mulherada? É assim. Nós temos essa capacidade. Pô, isso é um dom de Deus. Mas, 3 pontinhos, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente tem essa facilidade, a gente tem uma facilidade maior de adoecer, de ficarmos doentes. As mulheres adoecem muito mais do que os homens. As estatísticas de depressão, de síndrome do pânico e outras fobias e outras cositas a mais são em mulheres. Então, nós, mulheres, eu estou falando para mim também, porque eu sou ansiosa. Eu sei disso. E é muito difícil o dia a dia de um ansioso. Além de várias coisas que a gente tem que prestar atenção e colocar uma rotina saudável na nossa vida. Então, eu vou falar 3 palavras que vão definir tudo sobre administrar a ansiedade. São apenas 3 palavras. Corpo, alma e espírito. São 3 palavras que andam juntas na saúde mental. E nós temos que trazer isso para a nossa vida, cuidar disso como se fosse algo mais importante, depois de Deus, mais importante. Porque o seu corpo, ele é responsável para você andar, para você trabalhar, para você fazer as suas atividades. E você tem que cuidar desse seu corpo. Então,
você, mulher, o que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo com o seu corpo? O que você está comendo? Você está se exercitando? Aí a resposta é assim, ai, doutora, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Mas, gente, hoje você não precisa disso. Você não precisa, gente, vai dar uma volta no quarteirão. Pelo amor de Deus, 1, 2, começa com 1, depois 2 voltas e assim vai. O seu corpo, a gente precisa se movimentar. E outra coisa, é um dos melhores remédios para a ansiedade. É você mexer o corpo, suar, se exercitar. E demorou para eu entender, viu, vereador, isso também, viu? Você pensa, eu falo, né? Mas para mim também foi difícil cair a minha ficha e falar, não, agora vai. Agora você tem que fazer. E a diferença é muito grande, principalmente para quem tem TAG. Você sabe o que é TAG, gente? Transtorno de ansiedade generalizada. Ela é mais ainda exacerbada do que uma ansiedade comum. Porque, além dele ser uma pessoa ansioso, os sintomas físicos são muito fortes. E são todos os dias. Sabe aquela sensação de aperto no coração? Aquele, né? É todo dia, é todo momento isso. O seu coração disparado. E é muito difícil você controlar isso. Mesmo se você está fazendo um tratamento farmacológico com medicação, é muito difícil você administrar isso. Então, já foi comprovado que a atividade física, ela sim contribui para que a gente possa, sim, ter uma vida melhor, com menos ansiedade. A alma é o seu emocional. O que você está fazendo com ele? Você está se alimentando do quê, né, emocionalmente? Então, sim, você está conversando, você tem uma amiga para você desabafar, para você falar. E o espírito, gente, o que é o espírito? É a crença naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Você se apegar em algo, a Deus. Eu me apego a Deus. Então, é através dele, né, que eu consigo administrar todas as minhas ansiedades. Então, são 3 palavras que vocês têm que levar isso para o resto da vida de vocês. E cuidar. Corpo, alma e espírito. Precisa ir ao médico? Vá ao médico. Procure ajuda. Precisa fazer terapia? Não tem com quem converse? Faça terapia. Gente, é tão importante isso. E eu tenho certeza que os sintomas, esses sintomas ruins, eles vão começar a melhorar. Não tenha dúvida disso. E espero que vocês consigam colocar um pouquinho em prática tudo isso que eu falei para vocês essa noite. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cristina. Agora eu quero agradecer a presença do Wagner Rosa, secretário adjunto de Turismo de Cotia. E convidar para dar o seu depoimento a dona Sônia. Cadê a dona Sônia? Ela é uma mulher dos tempos atuais. Vem cá, dona Sônia. Ela tem uma história de vida que, se fosse deixar, ela teria que ter horas para falar no microfone. Então, a gente vai ter que pedir para a senhora ser bem sucinta. Olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, dividindo um pouquinho da minha história com vocês. Quero agradecer a oportunidade ao nosso querido vereador André Santos. Boa noite, vereador. Agradecer a presença de todas essas queridas, belíssimas mulheres atuais. E vamos lá. Quero dizer que meu tag está alterado. Eu estou aqui só por Deus. Mas vamos lá, eu vou conseguir. Gente, eu venho aqui essa noite compartilhar um pouquinho da minha história de superação. Falar de superação. Bom, eu trouxe uma colinha, né? Que Soninha não é de ferro. Mas vamos lá. Vamos falar do meu processo de superação, gente, é falar desse ressignificado que eu tive na minha vida. E é claro que
tem a questão da fé, da espiritualidade de cada um, a Obrigado. Deu certo. De todas, é o tag, mas vamos lá. Então, tem essa questão espiritual de todas as pessoas, precisamos respeitá-la. Mas eu quero dizer que, para essa questão da superação, não existe receita, não existe mágica. Cada um tem o seu processo. Bom, eu passei por uma dor, os que são mais próximos, né? Mais próximos sabem do que eu vivi em 2020, bem no comecinho da pandemia, eu perdi o meu querido e amado esposo. E que esposo? Foi muito difícil, foi um processo com quem essa pessoa eu compartilhei por mais de 30 anos. Amigo, parceiro, companheiro. João Carlos partiu nos meus braços e foi uma situação muito difícil que eu vivi. E para passar por essa situação, foi muito cruel. Muito difícil. Mas, em um dado momento, nós temos a oportunidade de estarmos com o vereador André, que é uma pessoa muito sensível, muito amiga. Em um dado momento, nós temos reuniões mensais com a equipe, com o vereador André. Em um dado momento, ele percebeu que dentro de mim eu não estava bem. E eu lembro uma conversa que nós tivemos, ele e meu filho também estavam juntos, e ele falou assim para mim: Dona Sônia, vá até o local que aconteceu o episódio com o seu João, fala com Deus, e veja, pergunte a Deus o que Ele quer da sua vida. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. A cômoda fica de frente para a minha cama, tinha alguns objetos do João Carlos. E eu lembro que eu cheguei naquele local e falei com Deus. A importância de Deus na nossa vida é muito grande, como a doutora aqui mencionou. E eu peguei e falei com Deus. Eu falei para Deus: olha, eu vou colocar, meu Deus, a minha dor dentro dessa gaveta, junto com os objetos de João Carlos, e eu vou fechar essa gaveta. E eu disse para Deus: eu vou cuidar das pessoas, e o Senhor vem e cuida da minha vida. E assim foi feito. Bom, gente, em uma conversa com Deus, eu não tinha mais nem lágrimas para chorar. O quanto eu sofri com a partida do João Carlos. Bom, eu, na verdade, eu trabalhei a minha própria consciência. Eu trabalhei a minha própria consciência e refleti o que é o óbvio. Nós nascemos, nós crescemos e morremos. Isso faz parte da nossa vida. É doloroso? Sim, mas isso faz parte. Só um minuto. Bom, então, esse foi o meu ressignificado por viver e reagir. Bom, ainda naquele doloroso ano, eu entrei na faculdade. Eu fiz um voto com Deus e pedi a Deus forças e pedi que Ele me desse uma motivação de vida. E assim eu decidi voltar aos estudos. Gente, deixa eu dar uma respirada aqui, está difícil. Mas vou me acalmar. Bom, o que eu pedi para Deus? Desde que eu tomei essa atitude e dei esse passo, Deus tem colocado dentro de mim uma vontade imensa de ajudar o próximo. E essa tem sido a minha motivação diária. Bom, talvez eu queria deixar para vocês o seguinte, uma mensagem aqui. Eu estou bastante nervosa, mas vamos lá. Talvez alguém aqui esteja aqui presente nessa noite, vivendo essa dor, e a perda de um filho, a perda de um marido, de um ente querido, ou até mesmo a perda de um sonho. A morte é uma realidade na vida da gente. E quanto mais reconhecemos e aceitamos a morte como parte natural da existência, mais podemos desenvolver a resiliência emocional e o senso de propósito. Essa tem sido a minha história.
Olha, tenha um ressignificado em sua vida, porque esse é o motivo da minha motivação diária. Muito obrigada a todos. Obrigado por me compreender. Estou tão nervosa. Olha, esqueceu o telefone. Dona Sônia. Aí a gente teve que segurar para não chorar, né? Para não se emocionar, com uma história de vida tão forte e uma história de superação também tão bonita e um exemplo para nós, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Agora, para falar, vamos mudar um pouquinho o foco, vamos por uma parte bem prática da vida do dia a dia das mulheres, e eu convido para falar sobre o papel da mulher na economia familiar, a jornalista, especialista em finanças, Patrícia Lages. Deixa eu abaixar aqui, né, gente? A gente vai falar... Ainda bem que ele abaixa, né? Porque tem lugar que não dá muito certo, não. Bom, a gente vai falar sobre dinheiro, né? Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez ao vereador, ao convite, né, para estar aqui falando desse assunto. E eu imagino que todos aqui gostem de dinheiro, não é? Porém, quem é que se sente confortável para falar sobre dinheiro? Você se sente super confortável para falar sobre dinheiro? Não, né? Então, eu trouxe alguns números aqui, não para a gente fazer conta, tá? Mas para você entender de onde vem um pouco desse sentimento que a gente tem, e muitas vezes nem sabe, de uma certa repulsa em relação ao dinheiro. A gente gosta de dinheiro, a gente sabe que precisa do dinheiro, mas lá no nosso inconsciente, né, a gente age de forma contrária, a gente meio que se distancia do dinheiro. Então, eu tenho aqui alguns números que eu quero mostrar para vocês. Vão aparecer aqui no telão. Finanças pessoais para mulheres é um assunto relativamente novo. Talvez você não conheça esse dado, mas eu trouxe aqui 3 datas muito marcantes para nós mulheres. Apenas em 1962 é que a mulher teve o direito adquirido de trabalhar sem o consentimento do marido. Então, isso faz pouco mais de 60 anos que a mulher pode arrumar um emprego sem que o marido diga, não, olha, ela está autorizada a trabalhar, está tudo bem, porque senão a mulher não podia ser contratada. Vocês sabiam disso, não? Foi outro dia, gente, 1962 foi anteontem, né? Então, nós não tínhamos esse direito. Em 74, que foi ontem, né, as mulheres puderam ter cartão de crédito no seu próprio nome. Para nós, aqui no Brasil, cartão de crédito parece uma coisa relativamente nova, né? Se você for pensar em cartão de crédito, você vai pensar, de repente, de 20 anos para cá, né? Antes disso, a gente não usava tanto assim, não era tão popular. Mas a data é essa, só em 74 é que uma mulher podia ter um cartão de crédito no nome dela. Antes disso, ela podia ter um cartão de crédito adicional de algum homem que ia ou ser meio biruta, de dar um adicional, ou tinha uma certa confiança. Era até o que eu conversava com a doutora Cristina antes. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de confiança, né? Você não confia o seu dinheiro na mão de qualquer um, não é? E em 1988 é que a Constituição Federal deu igualdade de direitos às mulheres. Antes disso, vários direitos eram apenas dados aos homens. E a partir da Constituição Federal de 88 é que a gente teve direitos iguais. Então, hoje, apesar da gente ter esses números que são tão novos, hoje a gente tem direitos iguais. Nós usufruímos de direitos iguais.
E como é que era, então, a mulher no mercado de trabalho? Vamos voltar para 1962 e pensar o seguinte. A partir daquele ano, a mulher pôde ingressar no mercado de trabalho, mas como é que ela chegou ao mercado de trabalho? Ela tinha experiência? Ela não tinha experiência profissional. Muitas tinham estudo, tinham, sim, a prática de como você administra uma casa, mas elas não tinham uma prática profissional. Então, para que elas fossem aceitas no mercado de trabalho, era até que necessário que ela aceitasse um salário menor. Faz sentido isso? Se você é mulher e você sabe que até outro dia você não podia trabalhar e agora você pode, será que você ia chegar exigindo um salário igual ao de quem sempre trabalhou? Então, se a gente for parar para pensar, o que parece extremamente injusto, naquela época fazia todo sentido. Hoje, não mais. Hoje, o que permanece é um conceito, ou é uma fala, ou como se diz hoje em dia, né, uma narrativa de que mulheres ganham menos do que homens. Isso foi no passado. Hoje nós temos leis que dizem salários iguais para funções iguais. Se a mulher ganhasse menos, você acha que as empresas iam contratar quem? Porque o empresário quer lucrar. Então, se ele puder pagar menos, ele vai pagar menos. A questão é que a gente tem algumas funções que nos interessam mais e outras que nos interessam menos. Mas não que a gente não possa exercer, tá certo? As mulheres, mesmo trabalhando, não dependiam da própria renda. Porque antes não podiam trabalhar, eram os maridos que trabalhavam e sustentavam a casa. Elas passaram a trabalhar, então o dinheiro delas não era, entre aspas, necessário. Então a mulher tinha no seu salário a possibilidade de comprar o que ela quisesse, porque as contas estavam pagas. O dinheiro dela basicamente era dela. E aí, como a gente fala até hoje, né? Olha de onde vem essa ideia da gente falar assim, o meu dinheiro é para comprar minhas coisinhas, as coisinhas para minha casa, as coisinhas para o meu filho. Isso acontece até com mulheres empreendedoras, né? Elas começam um negócio próprio. Primeiro que demora para elas entenderem que o negócio é um negócio de verdade. Demora para entender. Eu trabalho com mulheres empreendedoras há mais de 10 anos. E uma das coisas que eu digo sempre para elas é: o seu negócio é um negócio, o seu negócio tem que dar dinheiro, e tudo bem que tem que dar dinheiro, porque é difícil para elas aceitarem, mas vem de lá de trás, que o dinheiro não era tão necessário assim. É para comprar uma roupinha para mim, um brinquedinho para o meu filho, um eletrodoméstico para minha casa. E a gente, apesar de estar hoje em 2024, de alguma forma esse pensamento ainda permeia a nossa mente. Então, você começa a entender, né, falar, é daí que vem. Pois é. E aí, o que a gente tem? Mulheres que conquistaram o mercado, mas que não conquistaram confiança financeira. E aí tem mais alguns dados aqui, que a gente vai colocar no próximo slide, que é o panorama do endividamento, porque o endividamento chegou até nós, mulheres, né? 6 em cada 10 mulheres estão endividadas. 6 em cada 10. 60%. Então, isso aqui, a fonte é do Acordo Certo, que é uma empresa que faz acordo com endividados. 6 em cada 10. Então, nós passamos, né, de aquela que via o dinheiro como uma coisinha, só para eu fazer um negocinho aqui, passou a ser um problema. Porque se a gente for pensar hoje, você que é mulher e que trabalha, você não gostaria de que o seu salário fosse só para você poder comprar as suas coisas? Que você não precisasse sustentar a sua casa com o seu salário? Seria maravilhoso, né? Mas, quando a gente entrou no mercado de trabalho para valer e começou a ganhar igual aos homens, a gente entrou para o mercado de trabalho, mas a gente não entrou para as finanças. E aí a gente vai ver o porquê. Quais são as principais dívidas das mulheres? 54% cartão de crédito. Então, você veja que o uso do cartão de crédito para as mulheres, como titulares de um cartão,
tem 50 anos. Nós ainda não aprendemos a usar. Não é? Então, olha, 54% se estão endividadas é porque utilizam da maneira errada. E 25% das mulheres estão endividadas por causa de empréstimos e do uso do limite da conta, do cheque especial. O cartão de crédito e o cheque especial são as duas modalidades que têm os juros mais altos no Brasil e um dos mais altos do mundo. Nós, no Brasil, temos uma das maiores taxas de juro do mundo. Você sabia disso? Então, diante de uma taxa de juro que é a maior ou uma das maiores do mundo, nós deveríamos morrer de medo, fugir, que nem o cão foge da cruz, quando alguém oferecesse um empréstimo, um financiamento. A gente devia fugir, mas a gente se acostumou. A gente sabe que é muito arriscado, que é uma taxa de juro imensa, mas isso não nos causa o medo que deveria causar. Outro dado do panorama do endividamento: 38 milhões de mulheres lidam diariamente com dívidas. E aí, você une esse dado ao que a doutora Cristina falou. Como é que a mulher não vai estar ansiosa, mesmo que ela não tenha essa característica de ser uma pessoa ansiosa, como ela não vai se sentir ansiosa lidando com dívida todo santo dia? De alguma maneira, ela está lidando com dívida. É diferente de você lidar com as contas a pagar, com o seu orçamento. Você cuidar do seu orçamento é muito diferente do que lidar com dívida. Lidar com dívida é quando você fica recebendo ligação, né? Quem nunca? Recebendo 3, 4, 20, 30 ligações por dia, a cada 15 minutos está lá a mesma pessoa te cobrando, e você diz, mas não mudou nada dos 15 minutos anteriores onde você me ligou, né? E vão continuar ligando. Essa pressão toda tem adoecido as mulheres. E aí, o que fica na cabeça da mulher? Que o dinheiro é um problema. Mas é o dinheiro que é um problema? Ou é a falta da gente se empoderar, né? Não gosto de usar muito essa palavra, mas é a falta da gente tomar para nós as rédeas, né, das nossas finanças. E quais são os reflexos na saúde mental? Eu trouxe aqui pelo menos 4 deles. Olha só. 78% das pessoas endividadas não dormem bem. Como você vai dormir tranquilamente devendo? Só quem não está nem aí. Quem não está nem aí dorme, que é uma maravilha. Acorda com a cobrança e está tudo bem. Mas a maioria das pessoas não é assim. Às vezes eu digo isso e as pessoas falam, não, você está enganada, mas eu tenho certeza de que o brasileiro não é caloteiro. O brasileiro se endivida? Sim, mas ele não é caloteiro, ele não escolhe. É uma falta de conhecimento que leva à dívida. Existem caloteiros? Claro que sim, mas não é a maioria. Quando você vai verificar por que aquela pessoa está devendo, o que ela comprou, o que ela adquiriu, você vai ver pouca gente que está devendo porque foi viajar, pouca gente está devendo porque comprou algo, né, digamos assim, que não seja totalmente necessário. A maioria está endividado por contas, conta de água, conta de luz, cartão de crédito que fez o supermercado. Então, não é que ela foi dar um golpe em alguém, é porque ela não sabe administrar o próprio dinheiro. 74% sentem ansiedade, mesmo não sendo uma pessoa ansiosa. 55% se sentem envergonhadas. Aí você vê, né, que não é característica de uma pessoa que está devendo de propósito, senão ela não teria vergonha nenhuma. E 53% escondem a sua real situação, que cai naquilo que a doutora Cristina falou. Você diz que está tudo bem, você sorri, mas lá no fundo você está escondendo uma situação de alta preocupação que não te deixa dormir, que te deixa ansiosa e que tira parte dos seus sonhos também. Né? Quando você olha para o futuro e você só vê dívida, você vai sonhar com o quê?
E aí surgem as reações físicas. 30% das mulheres sentem, olha só, tremedeira, palpitação, sudorese excessiva ao lidar com dinheiro. E 16% dos homens apenas sentem esses sintomas. Então, você percebe que os homens, de fato, não que eles lidem melhor com o dinheiro, mas eles têm, digamos, um traquejo melhor com o dinheiro. Não é tão preocupante assim. A mulher já tem esses sintomas. E o medo. O dinheiro, falar de dinheiro, falar do futuro, gera medo. 41% das mulheres adiam decisões financeiras por medo da realidade. É aquele tipo assim, não quero nem saber. A fatura do cartão chegou, não quero nem abrir, não quero nem ver, né? E apenas 36% dos homens fazem o mesmo. Em relação à culpa, mulher e culpa parece que tem uma ligação que, né, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas olha, 46% das mulheres se sentem culpadas quando elas têm dinheiro sobrando ou quando elas lucram. Elas se sentem mal. E às vezes você fala, nossa, que loucura, imagina, isso não acontece. Isso acontece quando você, por exemplo, recebe o 13º salário, e eu já atendi muitas pessoas falando exatamente isso. A pessoa chega para mim lá em outubro, comecinho de novembro, ela sabe que em novembro vem a primeira parcela, né, do 13º salário, ela já começa assim, ai, tô com medo de mim, eu com dinheiro, não sei nem o que eu vou fazer. Então, quer dizer, e aí ela põe a mão naquele dinheiro, e quando você vai ver, o dinheiro foi embora, porque lá no seu subconsciente é muito dinheiro, é mais do que você está acostumada. Então, ou você já deu um objetivo para aquele dinheiro, e você, quando for receber, já sabe que um pedaço vai para cá, outro para lá, outro para lá, e vai ficar zero de novo, ou você gasta sem nem sequer saber onde foi. Chega lá a segunda parcela e você fala, gente, o que eu fiz com a primeira mesmo, que recebi menos de 30 dias atrás? Porque no teu subconsciente, você precisa se livrar daquele dinheiro. E é isso que você acaba fazendo sem perceber, né? Por causa dessa culpa, eu não deveria estar com esse dinheiro. Você tem um dinheiro na poupança, alguém pede, você está ouvindo que alguém está com um problema financeiro, você meio que se sente na obrigação de dizer, eu tenho dinheiro. Vou te emprestar. Oi. Muita gente faz isso. Por quê? Porque parece errado você ter dinheiro enquanto outras pessoas não têm. Ontem eu estava vendo uma celebridade aí postando o quarto da filha, e é uma pessoa que tem muito dinheiro, e fez um quarto maravilhoso para a bebê dela, que tem acho que 3 ou 4 anos de idade. Os comentários eram assim, tanta gente passando fome e essa mulher gastando nesse quarto. A pergunta é, o que ela tem a ver com isso? O que ela tem a ver com isso? O dinheiro que ela gastou naquele quarto, para ela, como diria o meu avô, era dinheiro de pinga. Era nada. Então, por que as outras querem fazer com que ela se sinta culpada porque ela fez um quarto dos sonhos para a filha dela? Você não faria um para a sua também? Mas viu o outro fazer, ela tem que se sentir culpada. Eu tenho que falar para ela que tem gente passando fome e ela gastando com um abajur de unicórnio. Né? E as mulheres, para finalizar, elas sentem incapacidade de cuidar do dinheiro. Olha só, 93% das mulheres acreditam que seus maridos entendem mais de investimento do que elas. Isso também se refere ao pai, a um irmão, a uma figura masculina. Quando ela se compara, ela diz, não, eles têm mais. 93% das mulheres pensa assim. E isso se reflete na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tem 4 milhões de homens investindo e apenas 1 milhão de mulheres cadastradas, que não quer nem dizer que ela está investindo. Então, o que eu quero, trazendo todos esses números aqui para você, é primeiro que você saiba que se você pensa assim, você não está sozinha. A grande maioria pensa assim e não tem uma boa relação com o dinheiro. Mas a boa notícia é que se você mudar a sua maneira de pensar, se você começar a raciocinar em relação ao seu dinheiro, em vez de agir pela emoção,
isso pode mudar. Eu trouxe até aqui também as minhas redes sociais, para que, se você quiser alguma ajuda, me mandar alguma mensagem, sinta-se livre para fazer isso, pode ir lá no direct do meu Instagram, não precisa se identificar, se você quiser dizer que você estava aqui, ok, mas pode me passar o seu problema e a gente vai estar à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Depois dessa aula sobre finanças, a gente vai ouvir uma apresentação musical. Agora eu convido a Kátia Batista para falar com a gente sobre habitação. Boa noite. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da dona Jane, né, para compor a mesa e para falar um pouquinho da minha história e um pouquinho da habitação aqui. Sei que tem muita gente que é ligada ao movimento de moradia aqui também essa noite. E quero agradecer ao vereador André Santos, que não está aqui na frente, mas está lá atrás. Muito obrigada, vereador, pela iniciativa
é muito importante falar das mulheres nos dias atuais, né? Para mim é uma noite importante, né? Não só por ser mulher, mas por, aproveitando, ter ao meu lado um grande homem, né? Que me ajuda, que todos os dias me apoia, que quando eu acordo ele dá um sorriso para mim e fala, vamos lá, vamos para a luta. Então eu tenho muito a agradecer ao meu marido e, claro, é um homem, né? E eu não poderia deixar de falar, agradecer a ele. Obrigada, meu amor, por tudo. Tá? Bom, eu fiz mais ou menos uma apresentação. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu trabalho com habitação há 25 anos, né? Trabalhando mesmo, ajudando movimentos sociais. E comecei trabalhando nessa área depois de ter visto a luta de uma mulher, que é a minha avó. Ela lutou pela moradia da família inteira, né? Ela tinha um trabalho com uma entidade de movimento de moradia. Eu tinha 5 anos, mais ou menos, ela me levava para as reuniões desse movimento e ela falava que todos os filhos dela iam ter casa. Os filhos dela davam risada, porque todos eles pagavam aluguel. Nós morávamos num quintal com 8 casas, ela tinha 7 filhos, e uma casa meu pai construiu, que foi um barraco de madeira. Ele que trouxe todo mundo para São Paulo. Ele foi morar no barraco de madeira com a minha mãe e com os meus irmãos, e construído nesse quintal, que era todo de alvenaria, mas todo de bloco, né? Todo mundo tinha casa, e a gente teve que construir um barraco de madeira dentro do quintal da minha avó. E a minha avó não conseguia ver os filhos dela pagando aluguel, e piorou o filho que tinha trazido todos os irmãos de Alagoas para São Paulo. Ela não aceitava ele estar morando no barraco de madeira. E eu não me envergonho nem um pouco disso. Foi daí que eu aprendi a lutar pelo direito à moradia, não só pelo meu, mas pelo direito de outras pessoas, né? Porque lutar pelo seu direito é fácil. Eu quero ver você abrir mão do seu e lutar pelo do outro. E, por conta disso, ela lutou. Todos os filhos dela, por conta desse movimento, receberam apartamentos em empreendimentos de governo, porque ela lutou nessas reuniões de movimento de moradia. E aos 16 anos, ela me levou para essa ONG para trabalhar e para ser voluntária, né? Eu fui trabalhar nessa mesma associação. E trabalhando lá, eu descobri que existiam muitas pessoas, muitas famílias e muitas mulheres que acordavam cedo, que iam dormir tarde, que faziam tudo aquilo que a doutora Cristina colocou aqui. Empurrava o carrinho, falava no telefone, ajudava o marido, colocava, inclusive, a comida na mesa. Muitas delas casadas, muitas delas sozinhas, né? Mãe solo, que a gente chama hoje. E eu vi que existia uma história por detrás de tudo isso, né? A gente falou do dinheiro aqui, né? Muito bem colocado pela Patrícia, né? Falou da saúde mental, e eu acho que a pessoa não ter uma casa influencia muito na saúde mental, influencia muito no dinheiro, porque tem muita mulher, tem muita gente pagando aluguel alto aqui. No Brasil, vamos falar um pouquinho de São Paulo. Em São Paulo, né? Eu vejo isso todos os dias. E a habitação, para mim, é uma pauta muito importante, porque eu acho que é dela que nasce tudo, né? A gente tem um líder nosso que fala assim, que existem 2 bens mais preciosos para uma família, né? O endereço do emprego, do trabalho, e o endereço da casa, né? E ele fala isso sempre, da dignidade para a família. Ter o trabalho, que vai trazer o dinheiro, e ter a casa. Quando você tem os 2, é claro que você tem outras coisas que influenciam na sua saúde mental, mas você consegue lidar com isso, você consegue trabalhar a sua saúde mental quando você consegue um emprego para pagar as suas contas e você tem uma casa para voltar. Eu trouxe alguns dados aqui, que eu vou fazer assim, tá, gente? Quebrar o protocolo, porque eu não vou ler aqui, eu vou ler ali. A questão da moradia é um dos maiores problemas complexos e desafios para a gestão de qualquer cidade brasileira. Então, assim, às vezes a gente fala, o prefeito não dá habitação, o presidente é isso, começa o vereador não ajuda, mas a habitação é um problema complexo, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né? Existe um déficit habitacional muito alto em muitos países do mundo e no Brasil principalmente. O que é déficit? É deficiência, tá? Eu vou falar uma palavra um pouquinho mais
mais fácil para vocês entenderem, o déficit habitacional é a deficiência de habitação de uma cidade, de um estado ou de um país. E em pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, que é tipo um instituto igual ao FIP, aqueles que fazem pesquisa de mercado de carro, sabe assim? Existem diversos institutos que fazem pesquisa, e o da habitação a gente usa a Fundação João Pinheiro, que no ano de 2009 demonstrou a deficiência habitacional para o Brasil, que marcava os quase 6 milhões. Nós temos no Brasil, em 2019, 5 anos atrás, cerca de 6 milhões de brasileiros sem casa. Desse total, o Sudeste, no caso, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, lidera o maior número, com um déficit de 2 milhões e 200 mil famílias sem casa. Pode passar. E como ele é composto? O que compõe esse déficit, essa deficiência de habitação? Ainda segundo a mesma pesquisa, o principal componente do déficit habitacional foi o ônus excessivo com o aluguel urbano. Famílias que pagam muito aluguel, seguido das habitações precárias, no caso as comunidades e favelas, e as coabitações, que são aquelas casas em que eu tenho a minha, mas empresto para o meu irmão morar junto. Né? Coabitações, são casas com diversas casas no quintal, ou a minha casa sendo cedida para um familiar meu, porque ele não tem onde morar. E na região sudeste, 12% do déficit é composto por habitação precária, 20% por coabitação, que é o que eu falei agora, e 68% se refere ao ônus excessivo. Você pode ver que o aluguel é o maior, porque nem todo mundo está sem casa. A gente está falando de casa própria, casa que eu pago para mim, né? Não que eu pago para o outro. Eu estou falando de quem precisa de moradia de fato. Aí a gente analisa esse déficit sob a perspectiva dos mais atingidos. A pesquisa da Fundação João Pinheiro mostrou que o déficit é mais prevalente para os casos em que o responsável pelo domicílio são mulheres. Quer dizer que, além de tudo, esse dado é importante porque quem é mais atingido com isso? A mulher, quando ela é chefe de família, né? Principalmente quando ela que traz a comida para a mesa. E representando 60% de todos os números levantados, ou seja, mais da metade é composto por mulheres. No Sudeste, esse percentual sobe para 62%, onde as mulheres que chefiam seus domicílios são as mais atingidas. Pode pular. O que aconteceu nesse tempo todo? Aí eu não vou ler, eu vou falar. De uns anos para cá, existiu uma luta muito grande, né? Essa luta da igualdade, essa luta de ter direito, de ter o mesmo direito que o homem, né? Porque às vezes as mulheres consideram que elas não têm os mesmos direitos. E hoje a Patrícia trouxe claramente que nós temos os mesmos direitos, porque os direitos é do cidadão. Não é do cidadão homem, porque cidadão não tem feminino, né? Cidadão é cidadão. Então, assim, nós somos cidadãos de um país e nós lutamos pelos nossos direitos. E a mulher ocupou esse espaço nessa luta, né? Tanto é que a gente lidera um movimento social que é o Move Mais, e 80% dessas lideranças são mulheres, que lutam pelas moradias, lutaram pelas moradias delas e hoje lutam pelas moradias de outras pessoas. Então, assim, o que o governo tem feito? Né? Tem criado programas habitacionais voltados para priorizar as mulheres. Hoje, o governo ele tem o quê? Ele tem cotas prioritárias para mulheres vítimas de violência doméstica, ele atende especialmente mãe solo, tanto que quando você vai ser atendido no empreendimento habitacional, a mulher, de interesse social, tá? A mulher, ela quem fica com o contrato, ela quem assina esse contrato, mesmo que ela seja casada, o marido dela vai assinar, mas ela é prioritariamente a responsável por aquele domicílio. O financiamento habitacional hoje sai no nome da mulher, tanto no Minha Casa Minha Vida, que é uma esfera federal, quanto no programa do município, que é o programa Pode Entrar. Isso foi uma luta das mulheres, né, buscaram esse direito, e também o governo teve essa reação e esse entendimento de perceber que realmente, desculpem os homens que estão aqui, que tem muitos, mas quando acontece uma separação, raramente uma mulher entrega o filho para o marido. Fala assim, toma aqui que o filho é teu. Alguém? Aconteceu, já vi acontecer, né? Na minha família, inclusive. Mas é muito raro.
Normalmente o homem separa, a mulher, o casamento se finda, né? Chega ao fim, e quem fica com os filhos? A mulher. Eu mesma não teria coragem de falar assim, toma aqui, querido, leva essa criança, esse pacotinho para você de presente. A mulher não vai fazer isso. Ela vai ficar com os filhos, ela vai ficar com a responsabilidade. Mas na hora de ficar com a unidade, com a unidade habitacional, com a casa, ela tinha dificuldade, porque ela tinha que entrar na justiça, ela tinha que brigar por esse direito. Hoje ela não precisa mais, porque esse direito já existe. Isso foi o que o governo fez. O governo federal, o governo do estado, o município, eles fizeram exatamente isso. Fora que eles reservaram cotas para as mulheres idosas, porque tem muita idosa também, que não tem ninguém. Ou até tem, mas é como se fosse jogada de escanteio. E eu acho muito interessante esses dados, porque você vê que, além do problema da habitação ser uma coisa clara para todo mundo, né, e principalmente para quem é ligado ao movimento de moradia, que conhece isso no território, na comunidade, que escuta, não tenho casa, preciso de casa, estou aqui para lutar pela minha casa, a gente percebe também que tem uma reação do outro lado. É claro que, como eu coloquei no início, né, o problema da habitação é um problema complexo. É algo que a gente não vai conseguir trazer um resultado imediato. Então, a gente vai buscando soluções. A mesma coisa nós fizemos com as mulheres, né? O primeiro passo foi fazer com que o financiamento saísse em nome da mulher. O segundo deles foi conseguir que tivessem cotas reservadas para as mulheres vítimas de violência doméstica, que, além de tudo, sofrem ameaças, né? Eu já, nesse mesmo lugar, nesse mesmo microfone, eu já disse um dia, eu fui uma mulher vítima de violência doméstica. Eu fui. E eu vi o que é você. Não é que você vive debaixo do jugo porque você depende. Não, sempre trabalhei, sempre acordei cedo, mas eu vivia debaixo de um jugo. Então, eu aprendi que meu problema também estava aqui. Porque eu não acreditava que eu pudesse me libertar disso. E eu consegui me libertar quando eu deixei de sentir e passei a reagir àquilo. Aí eu comecei a entender que eu precisava me libertar daquilo. Não por dependência financeira, porque eu não precisava, eu não tinha dependência financeira, mas por achar que eu não era capaz. E aí eu percebi que na luta dos outros, de outras mulheres que eu vi, eu precisava me colocar e tomar uma postura, tomar uma posição. E hoje eu estou aqui nessa noite para dizer que a gente, nós mulheres, nós somos mulheres dos tempos atuais, sim. Só que a atualidade hoje, ela também traz muitas coisas. Muitos transtornos, muitos tags, TAPs, muitos TDAHs e TDANAs, TDA tudo. A gente vê hoje muita coisa acontecendo, né? Por conta daquilo que a doutora Cristina colocou aqui muito bem. Porque a gente, ao invés de pensar com aqui, a gente pensa com aqui. A gente age com aqui e deixa de fazer aquilo que, de fato, é importante. Quero deixar para vocês essa mensagem e quero dizer que hoje, na cidade de São Paulo, existe um trabalho muito importante, né? Existe uma lei que foi aprovada em 2021, do qual o vereador André Santos foi um dos responsáveis. Essa lei é a número 17638, para quem quiser anotar. Ela foi sancionada em setembro de 2021. É a lei que criou o programa Pode Entrar. Um programa habitacional que traz resultados para muitas mulheres, né? Que atende muitas mulheres nessa cidade hoje, que deu só para as mulheres vítimas de violência doméstica 748 cartas de crédito habitacional, que faz um trabalho voltado para a mulher em outras esferas, não somente na habitação, né? Direitos humanos, assistência, saúde. A gente tem um governo hoje aqui voltado para a mulher e a gente tem um vereador que também está nessa luta pelas mulheres. Tanto é que esse evento aqui é prova disso. Abriu espaço para muitas pessoas falarem sobre temas importantíssimos, dinheiro, saúde mental e habitação, que é a melhor coisa do que isso. E eu queria deixar para vocês aqui um recado. Quem quiser acessar, eu não sei se... Coloca ali para mim, que eu não sei se a minha técnica colocou... Não, no penúltimo. A outra... Ali está a Lei 17.638, que autorizou a reserva de cotas percentuais de unidades para pessoas ou famílias em que haja mulheres em situação de violência doméstica. E aí, com vistas a regulamentar essas cotas percentuais, a gente autorizou por meio de um decreto, que é o 61282,
estabeleceu critérios de elegibilidade, né, de concessão de atendimento habitacional definitivo e priorização da demanda habitacional no programa de provisão do município, que fixou cotas mínimas para unidades habitacionais de empreendimentos, 5% para mulher vítima de violência doméstica, independentemente delas terem sido oficialmente atendidas por medida protetiva. Porque tem mulher que é assistida, que foi, mas não tem coragem de denunciar o marido. Põe na próxima para mim, por favor. Acho que é na anterior, desculpa. Isso. E aqui, ó, a sanção da Lei 17.320, que regulamentou, e regulamentada pelo decreto 60.111 e a portaria 28 de 2021, que o município de São Paulo, ele, por meio da Secretaria Municipal ai, meu Deus, Secretaria Municipal, eu esqueci o nome da Secretaria, de Direitos Humanos e Cidadania, desculpa, verdade, vereador, de Direitos Humanos e Cidadania, ela concede auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica também. Lei aprovada nessa casa, que também teve o voto do nosso vereador André Santos. E a dona Jane pediu muito para mim, para eu mostrar para vocês como vocês fazem para acessar essa moradia. Se você for ligado a um movimento social, se você for ligado a uma entidade, a uma associação, você pode procurar essa entidade, que essa entidade provavelmente estará informada sobre como realizar esse tipo de cadastro. Mas se você não for, você mesma pode acessar a página da Coab, né? Pesquisa lá no Google, demanda Coab habitação. Se você pesquisar, você vai acessar a ficha da Coab, e de acordo com o preenchimento adequado daquele cadastro, você passa a compor a demanda do município. Você passa a fazer parte dessa demanda. E é com esse cadastro que você vai ter acesso à sua unidade habitacional. Se você for vinculado a um movimento de moradia, nós temos na cidade, o programa Pode Entrar, tem várias modalidades. Uma delas é a modalidade entidades. O programa Pode Entrar na modalidade entidades, que prevê convênios com essas entidades para construção de unidades habitacionais. Aí essas entidades conseguem construir em grande escala, né? Então, elas já conseguem construir unidades acima de 200, empreendimentos acima de 200 unidades habitacionais. Tá? Assim como a dona Sônia, eu também estou com o meu tag em alta. Então, estou um pouquinho nervosa, mas estou ficando tranquila. E estou vendo que está todo mundo prestando atenção bonitinho. Eu fico feliz que vocês se interessem por essa pauta. Quero agradecer muito aqui a presença de vocês, agradecer demais por esse evento, agradecer a dona Jane, que é uma pessoa muito importante para mim, ela e o vereador André, muito importante para a minha vida, para a minha história e para a minha família. Porque ele não é só um vereador para mim, tá, gente? Ele e a dona Jane, eles são pessoas muito especiais. Eles são, para mim, como parte da minha família, né? Da nossa família. E obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me procurar depois, eu também estou como assessora do gabinete do secretário municipal de habitação, o licenciado deputado federal Milton Vieira, né? Eu faço assessoria para ele lá. Mas se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição lá também para tirar qualquer dúvida. Tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigada, Kátia. Mais uma aula agora sobre habitação. Vamos lá, agora eu convido para falar um pouco do seu trabalho relacionado às mulheres, o presidente da Comissão de Saúde, Trabalho e Mulher, também presidente do Republicanos aqui em São Paulo, vereador André Santos. Primeiro, agradecendo a todas as pessoas pela paciência, né, porque hoje teve superlotação aqui e algumas não puderam estar presentes nesse salão principal. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Tá bom? Bem, hoje nós viemos para trazer uma prestação de contas para as mulheres. Primeiro, falar desse livreto aqui, quem recebeu na entrada. Aqui você tem várias informações dos serviços que na cidade de São Paulo são oferecidos para as mulheres. Então, você pode ter acesso a essas informações, são os direitos que você tem. E aqui tem, só que em letras pequenas, o termo de compromisso que nós assumimos com as mulheres
em 2020 e que foi reforçado no outro evento que nós tivemos. E eu vou trazer para você rapidamente acerca desse compromisso. Vem cá, Janinha. Nós assumimos o seguinte compromisso na data de 8 de novembro de 2020. Primeiro, desenvolver políticas de promoção e de valorização à mulher, bem como buscar soluções integradas de enfrentamento contra a violência. 2, difundir o trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência e realizar eventos na Câmara Municipal que promovam ações afirmativas para as mulheres. 3, discutir as propostas de políticas públicas, projetos de lei e programas de ações afirmativas para avançarmos em relação à valorização. Então, aqui tem a minha assinatura, a assinatura da Jane e a assinatura da nossa chefe de gabinete, a dona Vânia, não sei se ela está por aí. Vem cá, dona Vânia. Quem comanda lá o nosso gabinete é uma mulher, tá? Já que falaram que as mulheres são mais inteligentes. Então, está aqui a dona Vânia. Então, isso aqui foi um compromisso assumido e elas estão como testemunha, e mulher cobrando não é fácil, né? É ou não é? E como eu não sou tolo, eu não vou deixar que chegue a esse ponto, né? E nós assumimos um outro compromisso, tá? Eu só depois quero que verifique a data que nós assumimos esse compromisso, reforçando o primeiro compromisso assumido, não é? E aqui várias assinaturas com os objetivos específicos. Então, por causa do tempo, nós vamos então já direto aqui aos compromissos e ao cumprimento daquilo que nós assumimos como compromisso. Então, compromisso número 1, realizar eventos na Câmara Municipal que promovam ações afirmativas para as mulheres. Então, nós fizemos já vários eventos, nós tivemos aqui a realização do Dia Internacional da Mulher, atividades do Outubro Rosa e cursos de artesanato e lives também voltados para a mulher. Outro compromisso, desenvolver o trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência. Então, tem uma lei, tá, que foi aprovada, uma lei que nós colocamos aqui na Câmara, que diz assim: prioriza a matrícula ou rematrícula em escolas públicas municipais na cidade de São Paulo para mulheres vítimas de violência doméstica e suas famílias. Antes, normalmente, quem tinha esse direito era só os filhos, a mãe colocar o filho, mas quando a criança muda, naturalmente a mãe também vai junto. E a mãe, às vezes, está estudando. E ela chegava num determinado lugar e não tinha acesso a essa mesma chance dos filhos. Então, agora já é lei na cidade de São Paulo, e isso hoje as mulheres têm acesso. Outro compromisso, desenvolver políticas de promoção e de valorização à mulher, bem como buscar soluções integradas de enfrentamento contra a violência. Uma outra lei nossa garante comunicação acessível para mulheres com deficiência auditiva ou visual, vítimas de violência doméstica. Tem que ser muito covarde, já é covarde batendo na mulher, e muito mais covarde ainda quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, né? Tem gente que bate em mulheres porque ela tem deficiência auditiva e também outros tipos de problema em relação à coordenação motora. Então, nós criamos essa lei aqui na Câmara. Outro projeto propõe, esse foi de 2023, o Pacto Municipal de Enfrentamento da Violência contra a Mulher em São Paulo. Outro compromisso assumido, discutir propostas de políticas públicas, projetos de lei e programa de ações afirmativas para avançarmos em relação à valorização da mulher. Propomos a promoção de políticas que permitam às mulheres avançarem em áreas profissionais, bem como em cargos de liderança. Requeremos audiências públicas para discutir sobre as ações destinadas à saúde da mulher, segurança do trabalho das mulheres, programas de proteção à mulher. Nosso outro compromisso, prestar contas das ações e políticas públicas realizadas pelo mandato às mulheres. Então, nós criamos esse informativo aqui também como meio de prestação de contas e distribuímos em vários lugares. Compromisso, visitar órgãos da administração pública voltados para as mulheres. Então, houve a visitação lá na Casa da Mulher Brasileira. Outro compromisso, criação,
revisão e implementação de instrumentos normativos com vistas à igualdade de oportunidades entre as mulheres na ocupação de postos de decisão nas distintas esferas do poder público. Então, aqui o que nós fizemos? Promovemos políticas que permitem as mulheres avançar nas áreas profissionais, bem como em cargos de liderança, e apoiamos o empreendedorismo para mulheres, fornecendo capacitação e suporte técnico para quem deseja iniciar e desenvolver os seus próprios negócios, digo as mulheres. Outro compromisso, qualificar a administração pública para atendimento a mulheres vítimas de violência. Criamos o projeto de lei em 2023 que capacita as equipes de saúde em procedimentos humanizados e qualificados de atenção a mulheres vítimas de violência. E um outro detalhe, de todos os projetos que nós temos na Câmara Municipal, a área que mais nós temos projetos são projetos voltados para as mulheres. Voltados para as mulheres. E aí eu quero fazer aqui um desabafo. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal, nós temos a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e o quê? E Mulher na Câmara Municipal. É uma comissão com várias coisas que nós tratamos dentro da mesma comissão. E os partidos são aqueles que decidem quem são as pessoas que vão entrar nessa comissão. E esse ano, as mulheres, que os partidos tinham direito a acesso a essa comissão, elas não quiseram participar dessa comissão. Então, uma pessoa, tá? Uma pessoa que queria muito entrar, mas o partido dela não tinha o direito de ter alguém nessa comissão, foi na imprensa e disse assim para a imprensa: olha, a comissão de mulher não colocou que a comissão era de quê? Saúde, promoção o quê? Social, trabalho, só falou. A comissão de mulheres na Câmara Municipal só tem homens. Não tem uma mulher. Mas não teve mulher porque os partidos que tinham direito ou não tinham mulheres nas suas bancadas, ou as mulheres preferiram estar em outras comissões. Muito bem. E eu fui chamado para dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes para explicar isso. Vamos falar agora com o presidente da Comissão de Mulher da Câmara Municipal. Vereador André Santos, eu quero saber o porquê que a Comissão de Mulher não tem mulher. Eu falei, sim, porque não compete ao presidente dessa comissão definir quais serão os vereadores que estarão nessa comissão. Portanto, não é prerrogativa da comissão decidir exatamente quem vai estar nessa comissão ou não. Vereador André Santos, isso e uma série de perguntas. E quando eu virei para ele e dei os dados sobre o nosso trabalho sobre mulheres, eu quis dizer o seguinte: assim como nós não queremos que os homens criem problemas, brigas com as mulheres, também é importante que as mulheres não criem essa situação de que só mulher luta por mulher. Há muitos homens, não apenas eu, mas muitos homens que lutam para que as mulheres estejam bem. Então, por que os homens não podem defender as mulheres? Porque ele é homem? Porque ele é homem, ele vai ser criticado por defender as mulheres? Ele não pode defender as mulheres? Ele não tem capacidade para defender as mulheres? Ele não tem capacidade para lutar pelas mulheres? Então eu virei para eles e falei: olha, meu gabinete, mais de 70 mulheres do meu gabinete são mulheres. Pessoas, funcionários, assessores do gabinete são mulheres. Mais de 70%. O maior número de projetos de lei meu na Câmara Municipal é voltado para quem? É voltado para as mulheres. Não tem um vereador aqui na Câmara Municipal que fez mais eventos voltados para as mulheres do que nós, do que o nosso mandato. Por quê? Porque eu enxergo, como nós, a maioria, enxergamos, que as mulheres durante muito tempo não tiveram espaço. E hoje, como a Patrícia colocou,
também a doutora colocou, as mulheres hoje estão vivendo ainda, na sua grande maioria, o resultado de toda a situação de falta de oportunidade lá de trás. Então, hoje querem que as mulheres estejam em todas as câmaras municipais sendo eleitas. Mas a maioria das mulheres ainda não se sentem habilitadas para poder encarar uma eleição, por exemplo. E elas são capacitadas. Mas faltou tempo para que elas pudessem ter acesso ao que lá atrás somente os homens tinham acesso. Então, nós aqui estamos trabalhando não para criar uma guerra dos sexos. Não há guerra. Não tem guerra entre eu e Jane. Um torce pelo outro e um trabalha para que o outro esteja bem. Porque nós somos uma só carne. Uma só carne. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é um trabalho em conjunto. Porque é o nosso papel, é a parte que nós temos que agora, de fato, fazer. Tá certo? Então, as mulheres podem contar com cada um de nós, conte aqui comigo, conte com os homens que estão no nosso gabinete, contem com as mulheres que estão também no nosso gabinete. Está aqui. O ano dessa segunda assinatura, ampliando os termos de compromisso, foi em 2023, foi no ano passado. Tá certo? Então, só uma satisfação, vamos todo mundo torcer para todo mundo lutar pelas mulheres. As mulheres lutem pelas mulheres, porque conhecem mais a fundo a necessidade das mulheres. Mas quando tiverem homens, não apenas eu, mas outros também, que estão dispostos a trabalharem para o bem-estar das mulheres, incentive. Tá certo? Tá bom? E as mulheres trabalham pelos homens também, e vice-versa. Como é que é? Cadê o vídeo da assinatura? Mostra aí, por favor. Tem aí? Tá, aqui tem 2020. Mantém aqui, por favor. Mantém aqui, por favor. Tá. Eu vou assinar. Vou assinar aqui, que eu uso lá na Câmara. E vou pedir a Jane para assinar, como testemunha, né? Porque sabe como é que é, né? Janinha. A Patrícia assinou também. Agora o último, hein? Vamos ao último aqui. Cadê o pessoal do gabinete? Fique em pé aí, por favor. Estão aqui? Que eu chamo de família. Nosso ambiente no gabinete é um ambiente de família. Nós somos uma família. Ok? Tá certo? Então, que Deus abençoe a todas as mulheres e que vocês cresçam cada vez mais. Tá bom? Cadê a Ingrid? Agora eu convido com muito carinho a Jane Esteves, que é embaixadora do movimento VAS Mulher, que é um movimento de valorização, atenção e saúde da mulher. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite. E o tema é muito atual, né? Muito atual. As mulheres são tão importantes quanto os homens, mas hoje dedicamos um espaço de tempo para as mulheres. E o que a doutora Cristina falou sobre a saúde mental é tão importante, que vale a pena colocar em prática todo o aprendizado dessa noite. E como não se preocupar tendo problema financeiro, como a Patrícia Lages falou, e tendo também problemas de moradia, como a Kátia falou. Quem não tem uma casa, quem não tem um teto, é preocupante. E a gente sabe que muita gente ainda não tem. Então, espero que vocês tenham gostado
dos temas apresentados nessa noite, e a gente sempre está procurando, de uma forma, trazer conteúdo para vocês, que vocês vão colocar em prática. Quero agradecer a todo o gabinete do vereador André Santos, todas as pessoas que participam desse evento, trazendo pessoas da comunidade, se unindo a gente em prol do próximo. Isso é maravilhoso. Quero agradecer aos pastores que esteve conosco essa noite, tá? Ao pastor Marcos, ao senhor, pastor, sua esposa, a todos vocês que fazem parte da nossa família, porque todos nós estamos na casa do povo, somos povo, né? Fazemos parte desse município e queremos melhor um para com os outros. Então, eu agradeço à doutora Cristina, agradeço a Patrícia Lage, a Kátia e a todos vocês que nos deram o privilégio da companhia de vocês nessa noite. Uma ótima noite, até o próximo evento. Antes de encerrar, eu só vou pedir para vocês permanecerem no lugar para a gente fazer uma foto oficial do evento. Eu gostaria de pedir para que os componentes da mesa se colocassem à frente da mesa, aqui abaixo, para a gente fazer a foto oficial. A gente vai fazer uma de frente para a plateia e uma com a plateia. Podem ficar em pé. Só mais um segundo, gente. Não, só vocês. Agradecemos a presença de todos, desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença.